estamos começando mais um episódio do Softcast, onde nós vamos falar sobre vendas, gestão e estratégia. E hoje estou com um convidado muito especial, que é o Igor Souza. Obrigado, minha amiga. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Igor é especialista em vendas e a gente vai ter um papo muito interessante para falar sobre isso. Tirar muitas dúvidas, eu tenho várias, inclusive. Vamos lá, vamos para cima. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Satisfação estar falando com você aqui. Espero conseguir contribuir, né, com você e com quem está nos assistindo. E vamos para cima. O que a gente pode contribuir aí com vocês hoje? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Eu sei que você é mineiro também, tá morando em São Paulo. Eu falo assim, os mineiros vão dominar o mundo um dia, né, Larissa? Que a gente todo lugar dominando tem São Paulo, Estados Unidos, eles já falam que a gente domina lá também. E a sacolinha do supermercado BH. O sacolinha do supermercado BH. Então, assim... eu vim de Minas, né? Eu nasci em Belo Horizonte, na capital, e aí eu morei alguns anos ali em Contagem, Betim. E Betim tem um polo industrial muito forte, né? Sada fica lá, Vale fica lá, Fiat fica lá. E aí, assim, o próprio ambiente ali em si, ele já proporciona, ele já condiciona você a seguir essa carreira, e foi a carreira que eu segui. Então, eu comecei como menor aprendiz, fiz o Senai, fiz tudo ali, caminhando o caminho certinho. Mineiro, de Betim, se não trabalhar na indústria... Se não trabalhar na Fiat, é a decepção da família, né? Eu também, eu comecei na Fiat, você sabe. Pois é, meu pai trabalhou na Fiat, e aí eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para a Fiat, que é uma metalúrgica, era uma metalúrgica multinacional. E aí eu comecei a trabalhar aí com a carteira assinada com uns 16 anos como menor aprendiz nessa empresa. E aí fiquei 8 anos nessa empresa, cresci, né, subi alguns cargos lá. Mas chega um momento que você se sente realmente limitado, e quando eu vi que para eu chegar num patamar onde eu pudesse ganhar aí mais ou menos aí uns 20 mil reais por mês, uns 10 mil reais por mês, eu vi que eu ia ter que seguir o mesmo caminho e o mesmo passo que o meu gerente ou que o meu coordenador. E a hora que eu fazia o cálculo de quanto tempo esse cara ficou na empresa até ele conseguir chegar nesse cargo, para chegar nesse salário, era coisa assim, literalmente de 10 anos, de 15 anos. Ou mais. E aí eu comecei a pensar, cara, é muito tempo. Né? Tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer pós-graduação. E aí foi bem nessa época também que teve esse boom do digital. E aí eu comecei a pesquisar de digital, pesquisar de vendas online, e eu comecei a conhecer umas pessoas assim, que para mim eu não acreditava. Era menino de 18, 19, 20 anos fazendo 7 mil, 10 mil reais por mês com venda digital. E aí eu falei assim, poxa, não fecha essa conta. Eu ficar trabalhando aqui 10 anos dentro da indústria, pegando pó de ferro o dia inteiro, para chegar daqui 15 anos, daqui 20 anos, depois que o meu gerente ou o meu gestor aposentar, eu ter a possibilidade de estar no lugar dele. E aí que eu comecei a abrir os olhos assim para tentar empreender com alguma coisa, entendeu? E aí assim, a minha primeira tentativa foi, junto com a minha esposa ali, de começar a vender tênis. Lá em Minas tem um polo atacadista chamado Nova Serrana, é uma cidade que é um polo atacadista de calçados, então tem várias fábricas de calçados. E aí eu fui lá nessa cidade, comprei assim, lotei o porta-mala do carro, cheio de tênis do Paraguai, entendeu? As réplicas lá. E colocamos no carro para a gente vender para os amigos, para o povo da igreja, para o povo do trabalho. E comecei a vender. Aí eu abri uma loja na Shopee, também na época. Comecei a vender dentro da Shopee, no Marketplace e tal. E aí, assim, começava a fazer a primeira venda, a segunda venda. Tava saindo 2 vendas, 3 vendas por dia. E eu todo empolgado. E eu virei para Thaís e falei assim, amor, vai dar certo agora. A gente vai conseguir. Vamos ficar rico com esse negócio aqui. E aí, quando pensa que não, pum, eles vai e bloqueiam a gente lá dentro da plataforma, porque a gente vendia o produto falsificado, né? Era a réplica da marca da Nike, da Adidas, etc. E aí, beleza, eu falei assim, não, beleza, eu já aprendi, eu falei para ela, eu já aprendi que empreendedor não pode desistir, então vamos abrir uma outra loja. Aí eu fui, tirei do meu CPF, coloquei no CNPJ e pum, tentei de novo. Com tênis também? Com tênis também, a mesma loja. Aí eu fui, tirava o nome da marca do produto para não banir, para não sofrer denúncia nem nada, e não adiantou. Só que assim, me iludiu de novo, porque a loja começou a performar de novo, fazendo 3, 4 vendas por dia, e aí, pum, bloqueou de novo. Mesmo escrevendo que é réplica, eu não podia escrever que era réplica. Também não podia colocar o nome das marcas, entendeu? Eu tinha que colocar assim, ó, sapato branco em couro, tarará, tarará, tarará. Entendeu? Mas mesmo assim, a hora que a empresa... Eu sofri a denúncia direto da marca.
entendeu? Entendi. Porque quando eles percebem que o produto que é similar ao deles e não tem a licença começa a vender muito, aí eles vão e denunciam, entendeu? E aí eu perdi esse negócio e aí eu falei assim, pronto, é porque não é para eu mexer com isso aqui mais. Então esse foi o meu primeiro contato com vendas, entendeu? E foi com venda online. Mas aí depois, aí eu fiz a minha transição para cá, né, para São Paulo, e eu falei assim, não, a gente precisa estar num ambiente onde a gente vai aprender, porque onde eu estava não tinha esse contato com empreender, com venda, com nada disso. E eu vi acompanhar tudo pela internet, É pelo um Pablo, desafio a gente entendeu? conseguir sair. Outro dia você falou um negócio com o Felipe, meu marido, Uhum. que é muito real, assim. Quando a gente forma, é engenheiro, trabalha na Fiat, fica anos ali, o máximo que você vai receber é um tapinha nas costas de Aham, parabéns. E aí, aham. quando você larga tudo para empreender, você é chamado de louco. Exatamente, louco. Não, e esses dias eu estava em ligação com a minha mãe, e aí eu fui contar para minha mãe, né, da minha nova fase agora. Diz minha mãe que ela estava com meu pai assim, e eles estavam pensando, eles viraram assim e pensaram assim: amor, eu acho que não tem uma pessoa mais corajosa do que o Igor, não. Não tem base essa Eles coragem dele. empreendem, não. Não, e É. Isso aí já o é meu uma pai, ele é outra. gerente de pátio numa transportadora e a minha mãe é técnica em enfermagem, enfermeira. E aí, assim, ela pegou, por exemplo, há 3 anos atrás, ela viu a minha coragem de ir lá pedir demissão na empresa, sem ter nada garantido aqui em São Paulo, para sair de lá e vir para cá. E aí o primeiro ano, o segundo ano, pum, deu certo. Aí agora, na cabeça dela, agora que tá dando muito certo, eu vou arriscar de novo. Mas assim, isso já é um outro bloqueio que a gente tem que romper. Assim, eu não sei como que é seus familiares mais próximos, mas, por exemplo, minha família, ninguém é empreendedor. Uhum. Eu sou a primeira. Então, e tem altos e baixos, né? Igual Sim. qualquer negócio. Aí vira e mexe, minha mãe fala: você podia largar isso e arrumar um concurso? Deus é mais. Repreendido, tô brincando. Mas assim, de fato, quando você começa a empreender e começa a viver e gostar disso, até da adrenalina a gente gosta, né? Não, é bom. E assim, você se acostuma com o desafio, né? Eu aprendi com o nosso grande mentor, Darlan. E ele fala assim, a gente tem que estar confortável no desconforto, né? Então, esse negócio da forma como a gente foi criado naquele modelo de mentalidade poxa, de você estudar, de você fazer uma faculdade, de você encontrar um bom emprego com uma boa segurança, uma boa garantia, entendeu? É completamente contrário de todos os exemplos que a gente vê hoje das pessoas mais milionárias, mais bilionárias, as maiores empresas que dão certo. Poxa, se você for ver, a Apple, o cara iniciou dentro de um estacionamento, entendeu? A maioria dessas grandes empresas, todas iniciaram de um risco. A pessoa vai lá e aposta Sempre. tudo no banco, Nunca pega um é. grande empréstimo. Então, o empreendedor, o empresário, o vendedor, ele está sempre se movendo no desafio. Então, a hora que não vira um desafio para nós, a gente perde aquela vontade do desafio e começa a perder o sentido. E Entendeu? eu tenho visto muito uma dualidade entre tem que trabalhar muito, 16 horas por dia, e você tem que estar o tempo todo fora da sua zona de conforto. E por um outro lado, não sei se você já reparou também, a nova a nova era agora, na verdade, o novo luxo é voltar a morar no interior, na Exatamente. roça, ter tempo. Então a gente vive uma dualidade muito grande. E o que eu entendo assim é que não existe certo ou errado. E nem precisa ser 880. Uhum. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito sim se a gente quer alcançar um objetivo, mas como a gente tem que ter momentos de lazer, momentos de desfrute, de descanso. E as pessoas querem pregar muito isso, né? Ou você tá 100% focado no seu negócio e agora é a hora, e se você não trabalhar 20 horas por dia, você não vai ter Não sucesso vai conseguir nenhum. prosperar e não vai Ou conseguir. você tem que ter liberdade, tempo e ser zen, e morar numa fazenda. Uhum. Então, eu tenho, não sei se é a minha bolha também, né? A gente Mas começa a não ver as é. coisas no Instagram ali, só Eu aparecendo só acredito isso. assim, ó. Eu acredito que é muito dessas narrativas que a gente vê na própria internet, né? A internet é um dos principais canais de comunicação, o mais importante que a gente pode ter hoje. Mas por muitas vezes ela tem um impacto tão forte na nossa mentalidade que acaba acontecendo isso. Olha para você ver, até poucos anos atrás, o luxo era realmente você trabalhar muito, você se esforçar para que você sacrificar hoje o tempo com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, para que você nesse período de tempo construa o que você quer construir
E daqui 10 anos você possa ter esse luxo, entendeu? A gente está antecipando. E agora a gente já está querendo antecipar. Mas por quê? Por pessoas que começam a se posicionar com um ponto de vista. Essas pessoas são muito influentes na internet hoje e elas acabam contaminando uma bolha que vai contaminando a outra bolha, que vai contaminando a outra bolha. Mas isso é muito volátil. O tempo todo está mudando. E aí a gente tem um fator agravante que é a geração X, alfa, mega, agora, né? Que eles não querem trabalhar igual a gente trabalha. Então, isso tem pegado muito forte também. Por quê? Porque eu via meus pais trabalhando 18 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Você acha que eu quero isso? Não quero. Então, eles estão retrocedendo e falando, não, felicidade é ser simples, morar na roça e ser tranquilo. Mas, assim, enquanto a gente tem que pensar no futuro também. Sim. Não dá para ser 880. Eu acho que esse é o ponto. Eu recebo muito feedback de empresário, principalmente os empresários que eu atendo, que é bem focado para a parte comercial, com esse problema de mão de obra, porque o pessoal mais novo hoje não está querendo trabalhar, não está querendo isso, não está querendo aquilo, entendeu? Mas é igual eu falo, é muito por causa dessa força do canal na internet. Então, qual que é a solução? A solução é você trazer para dentro desse canal, onde essas pessoas estão, onde essa geração está hoje. Ela está dentro da internet, 100% dentro da internet. Então, qual que é a forma que você, como empresário, tem para chamar a atenção dessa pessoa e formar essa pessoa do zero? Porque você não vai conseguir encontrar hoje esse empresário que está, essa pessoa, ou esse vendedor, ou esse funcionário, que está ali que é dessa geração, seja Z, seja mais nova, seja alfa, seja beta, que está ali nesse momento e está querendo trabalhar, está querendo fazer, está querendo abrir, que é o que? É 1%. Por isso entendeu? Que tem que ter outros diferenciais e outros atrativos para reter essa galera. Exatamente. Porque se for só salário, eles saem. Não vai. Né? Não Tanto vai. que você pega currículo, você vai fazer entrevista... 3 meses, 2 meses. Ninguém fica mais de 1 ano nas empresas, não. Aquele que fica 1 ano, você fala assim, nossa, esse é conforme. É. E aí, o que a gente vê muito? A própria... Isso aí você vai saber falar melhor do que eu. A gente está vendo uma geração que quase não quer se envolver com o trabalho, mas quando quer se envolver com o trabalho que envolve a internet. Então, a gente está vendo profissões digitais serem muito bem consolidadas, social media, está vendo a pessoa que fica só ali dentro do Instagram fazendo abordagens, a gente está vendo vendedor hoje só de rede social, certo? Então, a gente está vendo um videomaker. Você já viu algum videomaker, poxa, acima aí de 30 anos? Você não vê, você só vê menino novo, só vê meninas novas. Então, essas profissões têm aberto um leque maior por causa da internet para essa geração. Em contrapartida, as outras profissões que não cabem mais com essa geração têm sido cada vez mais tomadas pela inteligência artificial. Eu fiz uma reunião outro dia com a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E eles têm uma dor gigantesca, porque a gente vai ter um apagão de mão de obra. Por quê? Você acha que... Quantas costureiras com menos de 30 anos você conhece? Não tem. E aí não existe mais. Então, assim, era uma profissão que era passada de pai para mãe para filha, principalmente. É uma profissão mais feminina. Ninguém quer ser costureira mais. Por quê? Porque você vai ficar numa indústria quente, que não tem ar-condicionado. Prefere ser um videomaker, prefere fazer uma social media, trabalhar de home office. Então, a gente vai ter um apagão em várias profissões, né? E já cria um alerta, né? Que o empreendedor que tiver muita coragem e quiser explorar esse mercado aí para criar uma solução para esse tipo de dor que já está próximo de acontecer, esse cara vai estourar. Pensa, de hoje para amanhã nasce uma pessoa que constrói aí um equipamento, uma máquina, não sei, que faz o ajuste da sua roupa 100% do jeito que você quer, mas 100% de forma automatizada. Você vai lá, sabe aquelas lavanderias autônomas? Imagina se fosse uma costureira autônoma. A pessoa vai lá, deixa lá a sua roupa, seleciona do jeito que quer. Joga dentro da máquina, a pessoa joga lá dentro da máquina e resolve o problema. Entendeu? Poxa, essa pessoa fica bilionária. Então, assim, o que a gente vê? Ao mesmo tempo que problemas nascem, soluções também acabam nascendo. Entendeu? E eu acho que você vê isso mais do que eu nos acompanhamentos que você tem. Entendeu? Já aproveita e já me responde isso. Qual que é a principal dor, assim, ou o principal gargalo quando você chega para fazer um diagnóstico com o empresário, para você bater um papo? Eu, por exemplo, sempre quando eu chego para fazer um diagnóstico, chego para conversar com o empresário sobre o processo comercial dele, na grande maioria das vezes, qual que é a dor dele? Eu preciso vender mais. Todo mundo quer vender mais.
certo? Mas para mim vender mais, o que, que eu preciso? E quando eu vou entrar para esse cara, ele não tem o processo. Falta para ele um processo claro ali de quem que são as pessoas que vão fazer o quê, qual que é a medida, qual que é o volume, para ser qual taxa de conversão, para ver se esse processo que está validado e a gente escalar. Entendeu? E no seu caso? Esse é o maior gargalo. O que eu tenho visto? A gente tá com uma turma, né, do Método Soft agora. Como que eu vou aumentar a sua conversão se você nem tem a conversão, não tem nada? Então, é antes, né? Eu primeiro precisa criar o processo para depois melhorar o processo. Então, um dos gargalos hoje que eu mais identifico como falha é um diagnóstico errado. O que é isso? As pessoas me procuram pelo mesmo motivo, quero vender mais. Só que, muitas vezes, o vender mais acha que o problema está no comercial, mas a hora que vê, vende muito, mas não tem margem. Então, está no financeiro, na precificação. Ou vende muito, mas gasta muito também. Então, tem uma torneirinha aberta ali. Então, cada cliente tem a sua dor. E, às vezes, o diagnóstico que o próprio empresário faz é um diagnóstico falho. Sim. Porque eu, olhando para a minha empresa, talvez eu acho que eu preciso vender mais. Outra pessoa olhando, vê que, na verdade, eu vendo muito, mas não estou entregando. Então, eu preciso ir para o processo operacional. Sim. Então, eu acho que identificar o problema correto é um gargalo muito grande. As pessoas têm essa dificuldade de saber onde elas estão errando. Mas quando que você sente assim, qual que é a primeira dor que o empresário realmente vê na prática, ou sente na pele, até ele entender que ele precisa de você? São algumas frases, né? Se eu não fizer, ninguém faz. Tudo eu nessa empresa. Eu não tenho tempo de nada. Só vivo na correria. São frases que a empresa falta processo. Que não tem pessoas para fazer. E aí uma reclamação constante é pessoas. E aí a culpa é da geração, a culpa é porque ninguém presta, a rotatividade é alta. Mas muitas vezes as pessoas entram, são pessoas boas, mas não tem um onboard, não tem o que ela tem que fazer, aonde que ela vai lançar, para quantas pessoas ela tem que ligar, não tem nada montado. Então, uma pessoa que eu quero pagar pouco, porque eu também não quero gastar muito, é uma pessoa júnior, ela precisa ter um processo montado. Até se for uma pessoa sênior, sem processo, ela não vai te dar o mesmo resultado. Sim. Então, esse é um gargalo muito grande. Aproveitando, o que você acha melhor? Contratar alguém pronto ou treinar alguém do zero para vendas? Essa é polêmica. Eu vou falar baseado no que eu vivi nesses 2 anos aí dentro de um dos maiores ecossistemas de venda, tá? Hoje, 100% dos vendedores dentro desse ecossistema, eles foram formados do zero. 100% deles foram formados do zero. Eu saí eu fiz essa transição dentro desse ecossistema, sendo o melhor vendedor lá dentro, sendo formado do zero. Hoje, a maioria das pessoas me elogiam muito por algo que eu entendo que não é uma especialidade minha, que é a minha comunicação, certo? Mas posso falar para você, quando eu cheguei lá, eu não sabia nem conversar. Sério? Eu não sabia nem conversar, não sabia o que falar. Juro para você, quando eu cheguei lá no clube de venda, o gestor lá, ele me passou uma lista, tinha o CRM lá. E aí, dentro do CRM, você consegue fazer alguns filtros. E aí, você consegue fazer um filtro por faturamento. Então, ele tinha uma base lá de 300 leads, uma lista com 300 leads de cada vendedor. Tinha mais ou menos uns 4 vendedores. O perfil ideal para o produto eram empresários que faturavam acima de 300 mil no ano para cima, certo? Ou seja, todo mundo de 300 mil abaixo era desqualificado, que não ia comprar de jeito nenhum. E tinha, assim, a ralé da ralé, que era de 1.000 a 50 mil de faturamento anual. Ou seja, nem dá para chamar isso aí de empreendedor, de empresário ainda. E aí, o que ele fez? Na minha primeira semana, ele filtrou do CRM de cada um dos vendedores individual todos os leads de 1.000 a 50 mil de faturamento e criou uma lista para mim de 200 leads e me entregou na minha mão. Para você ir se ele chegou e falou assim, na aqui, ligação. ó, tá aqui, e me entregou a lista. Ele falou assim, ó, isso daqui é uma lista para você abordar todos eles, mas você não vai vender para nenhum. Sabe por quê? Porque tudo isso daqui são cara quebrado, que não vai comprar. Mas isso daqui é para você afiar o seu machado. Quanto mais você conseguir bater nisso daqui, quanto mais não você contornar, quanto mais objeção você receber para você entender o que você precisa fazer para contornar, quanto mais próximo do sim você chegar com esses caras, mesmo sabendo que você não vai chegar, melhor você vai estar quando eu entregar um cara de 1 milhão de faturamento na sua mão.
E foi, assim, a melhor coisa que ele poderia ter feito comigo. Por quê? Se ele me entregasse um lead já qualificado no início, eu ia tremer nas bases para ligar para ele, porque eu não sabia nem o que falar. Entendeu? E só de Então, te dar essa segurança também, só, ele eu já acalma sabia o assim, ó, coração. eu posso ir de boa porque não vai vender mesmo, entendeu? Então isso aqui é para mim treinar. Foi a melhor coisa que ele fez. Eu pegava e eu ligava para um por um e era gente falando que não tinha dinheiro, que estava no negativo, que tinha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi bom. Foi bom porque eu me tornei especialista nisso. Especialista em contornar a objeção, entender o que a pessoa precisa, fazer as perguntas certas, aprender a abrir uma oferta na hora certa, entendeu? Então, respondendo, né, de forma bem prática, formar sempre vai ser muito mais prático. Às vezes, e depende, obviamente, do cargo. Quando você está falando de um vendedor, é muito melhor você formar ele do zero. Agora, que você está falando de um CEO de uma empresa, poxa, né, você não vai formar um CEO de uma empresa da noite para o dia. Então, você vai a mercado buscar. Mas um vendedor, quando você já tem um vendedor muito bom dentro da sua companhia, dentro da sua operação, é muito fácil para essa pessoa aprender vendo você fazendo. Entende? E tem As uma pessoas aprendem característica muito mais. específica que a pessoa tem que ter? Porque assim, a gente não vai contratar pronto, a gente vai formar. Posso falar? Não tem como. Assim, ó, não faz sentido alguém responder essa pergunta falando assim, ó, o perfil ideal é esse daqui. Porque eu vou falar por mim. Quando eu cheguei, eu era o perfil inverso de qualquer tipo de perfil de venda. Entendeu? Então tem solução. Existe uma premissa, tem solução. E aqui está a prova. Né? Existe uma premissa, é o seguinte, é bom para você que está assistindo isso aqui saber. Existe uma narrativa no mercado que é o seguinte, o melhor perfil para o comercial você já ouviu falar do perfil comportamental, né? Aquele dominante, influente, estável e conforme. O melhor perfil é o perfil dominante e influente ou ao inverso, o influente e o dominante. Porque o cara que está na pegada comercial, ele precisa ter segurança, ele precisa ser dominância, ele precisa ter coragem para confrontar você, ele precisa ter coragem para fazer as perguntas certas para você. É porque assim, ó, o trabalho de um vendedor, principalmente na venda consultiva, é basicamente o trabalho de um médico. Mas não é um médico especialista, é o clínico geral. Imagina que você chega no clínico geral hoje, você fala assim, doutor, eu estou com uma dor na minha perna. Só que você não sabe aonde que está a dor, você sabe que dói em algum momento. O que o clínico geral vai fazer? Ele vai começar a apertar. Está doendo aqui, 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 aqui. Aí a hora que ele aperta, opa, é aqui que está doendo. A venda consultiva é a mesma coisa. Eu preciso ir apertando você, até descobrir onde que está a sua dor. E a hora que tiver sua dor, eu preciso apertar para ver o quanto que dói. Qual que é a grande maioria dos erros dos vendedores que não conseguem fazer esse fechamento? Igor, eu falo, quando eu chego para fazer esses diagnósticos, a maioria das dores são essas. Eu falo com muitas pessoas, eu faço muitas reuniões, mas eu não consigo fechar. Por que não consegue fechar? Porque depois que eu identifico a dor, não basta só eu entregar para você qual que é o remédio. Eu preciso saber qual que é o nível da dor. De 0 a 10 está doendo quanto? Quanto suportável é agora e quanto que, de repente, piora para você daqui para o mês que vem? O que você perde, o que você ganha se você continuar doendo? E eu ainda estou com o dedo na ferida. Entendeu? Isso eleva muito mais a sensação do cliente de quê? De que eu preciso resolver isso daqui. Então, como que eu resolvo? Eu falo o seguinte... Isso são perguntas que tem que fazer na hora de apresentar uma proposta, por Exatamente. exemplo. Antes de você apresentar a oferta. Não faz sentido eu falar para você quanto que custa o meu treinamento se eu não souber de você, de 0 a 10, quanto que está doendo você não ter o meu treinamento hoje. A mesma coisa você com a sua empresa de gestão. Você chega para fazer uma consultoria, um diagnóstico com esse cara, como que você vai falar que a sua consultoria é 10, é 20, é 30, é 100, é 200 mil, se você não sabe o quanto que esse cara está deixando de ganhar durante esse tempo? Quanto que esse cara já perdeu 3 meses atrás se ele tivesse com você 3 meses antes? Só que a grande maioria erra aí, porque apresenta, olha, você precisa disso, você precisa do remédio tal para dor de cabeça, você precisa do remédio tal para dor na perna, você vai precisar de um anti-inflamatório, tudo isso daqui vai te custar tanto. Só que eu não sei o quão realmente dói, entendeu? Às vezes dá para levar aquela dor ali por muitos anos e às vezes está quase amputando a perna. Exatamente, ou às vezes tem uma dor aqui que ela é uma dor superficial, mas quando eu vou falar da outra perna dele... Entendeu? Poxa, essa outra perna aqui, não, essa outra perna aqui não tá nem andando mais. Aqui tá doendo muito, aqui me incomoda, mas essa aqui nem anda mais. E ele tá ignorando essa daqui já, apertar no lugar certo. Então, assim,
Por que que eu falo que na prática não existe esse negócio de, poxa, eu quero contratar a melhor pessoa para esse melhor perfil? Porque quando eu cheguei, eu fiz o teste comportamental. O meu teste comportamental, ele estava dando estável e conforme. Ou seja, 100% ao contrário. Às vezes nem te contrataria como Mas vendedor. nem era para contratar. Contratou porque foi Deus que soprou no ouvido dele e falou, tenha dó desse menino aqui e contrate, entendeu? Mas por quê? O perfil comportamental, ele tem o perfil comportamental, os especialistas aí vão puxar minha orelha aqui se eu falar alguma bobagem, viu? Ele tem o raiz, a sua origem, e ele tem o adaptado. O adaptado, ele vai estar de acordo com as suas emoções, com a fase que você está vivendo. Ou seja, quando eu fiz esse teste, eu tinha acabado de sair de Betim, pedir demissão para vir para cá. Estava super apertado de dinheiro, entendeu? Eu não sabia como que ia ser no mês seguinte. Então, eu estava inseguro. Eu não tinha confiança, eu não sabia vender, então eu não tinha habilidade, eu não tinha nada. Então eu estava assim, 100% dependente de alguma coisa, precisando de ajuda. A pessoa que está o tempo inteiro precisando de ajuda é uma pessoa dependente. Se ela é uma pessoa independente, ela não tem dominância, ela não tem coragem. Tá no nível de alerta ali, né? Ela está no nível de alerta, entendeu? Exatamente. E ninguém é nada, né? Todo mundo está alguma coisa. Exatamente. Dá para mudar sempre. E aí, assim, o meu perfil sendo 100% ao contrário, eu tive que aprender e a começar a fazer coisas para mudar esse perfil, para trazer ele o máximo possível perto do dominante e influente, que é o meu perfil hoje. Eu fiz o teste esses dias para trás, que chegou um mentor lá nosso, ele pediu para fazer o teste de novo e deu, dominante e influente. Entendeu? O meu eu sempre foi dominante, mas o outro ele é variável, Exato. Dependendo do então, que assim, eu estou vivendo. De forma bem prática, o melhor perfil comercial é o perfil dominante e influente, mas não espere encontrar um dominante influente para você contratar ele. Entendeu? Você pode formar um dominante influente. Você pode formar a pessoa que está no perfil até um empresário, contrário. né? Porque assim, todo empresário tem que vender. Não tem jeito de a gente fugir disso. Alguns vendem melhor, outros vendem pior, mas dá para criar método. Eu falo isso, que quem tem dom perde para quem tem método. Exato. Porque às vezes você não é um vendedor que vende até avião caindo, mas você pode vender se você tiver um método ali. Outra coisa é que a execução cura o medo. Então, quando você recebe 30 não, você já está suave para 31. Com não. Não tem um problema. Exatamente. O Luciano Kish, ele fala muito que ele vai em busca do não. E o dia que eu entendi essa frase com profundidade, melhorou assim, a minha percepção. Porque normalmente a gente vai em busca do sim, não quer que o cliente fale não. Aí a hora que recebe o não, você já desanima. E se a gente vai em busca... As pessoas não gostam de falar não. Ninguém gosta de falar não. A gente enrola e não fala Exatamente. não. Então, se você está buscando não ali, fica muito mais fácil. Porque enquanto você não falar não, eu vou te encher o saco. Então, assim, qual é o momento de parar de vender? Se a pessoa falou, não quero, obrigado, tchau, obrigada, agradece e pronto. Agora, vou pensar, vou ver, deixa eu ver com minha mulher. Isso não é insiste, porque você tem que receber o não. É por isso que eu destaquei, porque de tanto ligar para essa base aqui que não ia comprar, eu recebi muito não disfarçado de outras objeções. Então, eu falo isso nos meus métodos, sabe? Essas desculpas, assim, de preciso ver com a minha esposa, eu preciso ver com o meu sócio, eu preciso pensar, eu preciso analisar melhor, eu preciso ver com o meu financeiro, isso não é não. E a gente tem que ficar enchendo o saco até receber o não de verdade. Então, precisa entender a qual ponto, por exemplo, eu tenho um limite de teto de investimento, por exemplo, na minha cabeça, de coisas que eu sei que eu posso comprar sem falar com a minha esposa, certo? Às vezes eu vou lá e, eu faço uma compra de R$1.000, eu faço uma compra de R$500, sem precisar comunicar com ela. Agora, eu vou fazer uma compra de 5 mil, de 10 mil, eu tenho essa premissa minha de, eu preciso da minha esposa, eu preciso da gente estar alinhado com relação a isso. Mas se fosse R$500, eu não precisaria dela. Sim. Isso é uma das coisas que eu faço, por exemplo, nos meus métodos de fechamento, para entender se a objeção é realmente essa. Porque, pronto, se eu estou falando para você que eu quero te vender esse telefone aqui, certo? E esse telefone custa R$8.000. E você fala assim, eu preciso ver com a minha esposa. Tá, mas se ele fosse R$500, você ainda ia precisar ver com a sua esposa? Não ia precisar, eu mesmo tomava decisão. Então a objeção não é a esposa, a objeção é o valor. Preço. Qual que é o preço que você decide com a esposa? Qual que é o preço que você decide sem a esposa? E o porquê? Aí a gente começa a entrar mais fundo. Então, por isso que eu falo que a venda consultiva e esse método de vender, ele é como se fosse o clínico geral. Você precisa ir apertando até ver onde que dói, entendeu? A hora que dói, você precisa ver o quanto que dói, para você entender e saber qual que é o momento de você abrir a medicação e abrir o modelo e o processo do que essa pessoa vai precisar fazer para ela curar essa dor dela.
entendeu? E é fazendo, né? A execução é o que cura o medo, não tem jeito. Às vezes a gente isso. tá ali, quer fazer algo e não faz. Por exemplo, eu tenho um mentorado que nunca fez venda ativa. Uhum, E aí a gente deu para ele uma meta essa semana para ligar para 20 pessoas aleatório. uhum, Ele procrastinou umas 3 semanas para ligar e não ligou. uhum, A hora que ele ligou a primeira, que ele viu que não morreu, não, tá uhum. tudo bem. Foi, Aí aconteceu. agora tá fazendo, mas Aconteceu. é difícil, porque ele não tem método, Uhum. não sabe como fazer, nunca fez, sabe que vai ligar, ninguém vai atender, vai levar não, e fica travado mesmo. E é interessante você falar isso, sabe por quê, Larissa? O que eu percebi, tá? Nesses quase 3 anos, assim, de área comercial, eu percebo, assim, que ninguém recebe uma instrução quando a gente vai começar a empreender, quando a gente vai começar a abrir um negócio, quando a gente vai começar a vender alguma coisa. Ninguém recebe a instrução de como começar. A gente não recebe, a gente não tem um curso que você faz, poxa, eu vou te ensinar de hoje para amanhã a ser empresário. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quando você for vender, você vai precisar seguir essa e essa metodologia. Depois que você vender, você precisa construir esse processo, tarará e tarará. Depois você vai precisar de um modelo de gestão, um modelo financeiro. A gente não aprende isso em lugar nenhum. E aí, quando é o momento assim que você entende que o empresário começa a sentir algumas coisas que ele vê que é necessário contratar uma consultoria de gestão, contratar uma consultoria comercial, porque todo mundo começa, simplesmente começa. Mas chega num determinado nível ali que ele vai precisar de um auxílio, ele vai precisar de um especialista. Porque mesmo o cara sendo o dono da empresa, às vezes eu falo muito diretamente, até porque eu comunico com esse setor, com o dono da empresa que é muito comercial, certo? E aí, o que ele já me fala? Ele fala assim, cara, eu queria que os meus vendedores vendessem como eu, porque eu vendo muito e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando que ele começa a ter essa dor? Quando ele percebe que o time que ele sendo vendedor, ele não consegue passar isso para o time dele. E o time dele não vende bem quanto ele. Uhum. Mas e no seu caso, que você é focada em gestão? Quando você vê que é assim, é o primeiro sinal que o cara abriu empresa e tal, ele começou a vender, ou ele nem começa a vender e já te contrata, ou ele já está vendendo bem e está precisando de melhorar. Quais são os sinais? Primeiro é que organizar para crescer é mentira. Uhum. A verdade é que a gente cresce, organiza, cresce, Legal. organiza. Tem um momento que se você não organizar, você não cresce mais. Uhum. E qual é esse momento? Então, assim, igual você falou, muito empresário quer vender, quer que os vendedores façam o que ele faz. Uhum. Eu já vejo muito empresário que quer só vender, mas não quer preocupar mais com a operação. Uhum. Quero ficar fazendo network, participando de evento, não quero saber se o Deixa povo está o pau entregando quebrar. ou não. E isso tem acontecido muito, assim, de qualquer segmento. Seja o educacional, seja, às vezes, produto, né? Então, eu vendo celular, eu tô ali o tempo todo buscando comprador, mas se o celular é preto, verde ou amarelo, alguém cuida. Uhum. E aí, nesses momentos, é que a empresa começa a ficar um caos. Por quê? O empresário, ele começa a dedicar aquilo que ele gosta, que pode ser vendas, outros é operação e não gosta de vendas, cada um gosta de uma coisa, e sempre vai deixando o outro braço de lado. Ou aquilo que é mais difícil para ele, ou aquilo que está com mais problema naquele momento dentro da empresa. Sim. E aí que as coisas começam a gerar problema. Então, os incêndios começam a pegar fogo. Então, o que a gente tem que observar? Primeiro o empresário, ele está tendo reclamação de cliente? Esse é um primeiro ponto. Se o cliente está reclamando, tem alguma coisa na operação que precisa ser ajustada. Sim. Agora, eu não estou vendendo, eu estou com uma equipe enorme aqui, todo mundo ociosa. Preciso ir para vendas. Ah, não, eu estou vendendo, estou entregando, mas não sobra nada. Não tem dinheiro, não tem financeiro. Essa é uma outra dor, assim, muito grande, que as pessoas não olham para o financeiro. Falar de financeiro é um tabu, assim. Se eu te perguntar agora, abre aqui seu número, como é que tá? Começa até a tremer. Ninguém sabe. E assim, eu tô falando de empresa que fatura 10 mil e empresa que fatura 10 milhões mês. Entende? Uau. São empresas, assim, enormes e que não sabem qual que é o custo. Não tem. Qual que é seu custo, qual que é a despesa? Não sei o que você está falando. Não está claro para eles. Mas, cara, você fatura 10 milhões? Não sei. E isso é muito, muito comum, assim. A dor do financeiro, por tudo, né? O financeiro, por si só, a gente tem... Quantas vezes já ouviu sua mãe falar que dinheiro é sujo? Que é uma crença.
né? Então, a gente precisa ir desconstruindo isso. E aí tem a parte de confiança, eu não confio em qualquer um para ficar no financeiro, só eu cuido, só eu posso emitir os boletos. E normalmente esse que fala que só eu cuido, não cuida nada. Ele não cuida. E aí vai deixando acumular. E aí tem medo de olhar para aquilo, porque sabe que se olhar, vai encontrar às vezes coisas que não quer. Então, qual foi o prejuízo desse mês? Se você não sabe isso com clareza, você não consegue programar para o mês que vem você ter lucro. Então, as pessoas postergam muito para tomar uma decisão. Então, esse é um ponto, assim, muito grande. É igual o vendedor. O vendedor, ele está vendendo ali... Quando contratar um novo vendedor? Porque eu vendo para minha empresa. Será que está na hora de contratar mais um? Será que não? Qual que é a medida certa? É pela capacidade produtiva mesmo. Né? E eu acho que essa falta de clareza que começa... É porque, assim, igual você falou, dentro dessa metodologia que a gente tem, primeiro a gente cresce e depois a gente organiza. Beleza, a gente cresce e a gente vai precisar sentir uma dor primeiro. E aí, aonde que vem essa dor? Por exemplo, como você falou, o cliente começa a reclamar, ou eu não consigo entregar mais, eu começo a ter feedback ruim, eu começo a ter avaliação ruim, ou eu começo a ter dentro do meu próprio time, às vezes, discussões, eu começo a ter conflitos, eu começo a ter um que está vendendo muito bem, 2, 3 que vende muito e os outros que não conseguem acompanhar. Então, a organização, eu acredito assim, me corrija se eu estiver errado, a organização, ela sempre vem depois de uma dor. A gente sempre sofre a dor primeiro para depois querer organizar. Né? Ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim, poxa, eu queria tanto contratar uma consultoria de gestão para minha empresa. Sempre... É só quando o negócio está quase indo por água abaixo que... Mas outro dia eu fui dar uma palestra e eu falei sobre a história de José e Faraó. José estava preso, Faraó teve um sonho e chamou José foi desvendar o sonho. Então, eram 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Teria 7 anos de desafio, de muita... racionalizar, conferir o que está sendo distribuído ali para a população, porque teria 7 anos ali que eles iam enfrentar muitos desafios. Nesses 7 anos que foi tudo bem, que estava produzindo, que estava maravilhoso, nem José, muito menos Faraó, eles aumentaram o que tinham. Eles só redistribuíram, reorganizaram, fizeram uma gestão dos recursos que eles tinham. Não foi se eles tivessem feito isso na hora que estava tudo ruim, talvez o Egito teria quebrado, né? E o Egito é a potência que é porque eles conseguiram passar pela crise. Então, a gente tem que organizar na hora que as coisas estão boas. Não é na hora que você já não tem mais como fazer. Porque se já estivesse na crise, eles não teriam passado por ela. Agora, como eles organizaram em um momento positivo, eles conseguiram passar e atravessar de forma mais calma. Só que, olha para você ver, não é o que acontece, né? Hoje as pessoas não fazem. Raramente elas vão organizar a hora que está tudo bem. A não ser que eu queira escalar o negócio. E aí são 2 motivos porque as pessoas procuram consultoria. Ou porque elas estão no vermelho e a empresa está empacada e alguma coisa está acontecendo. Ou porque ela está vendendo demais e não está conseguindo organizar. Então, ou ela procura a gente porque ela chegou num patamar que ela não passa mais daquilo e ela quer escalar, ou ela escalou muito e agora precisa organizar as entregas ali. Legal. Dentro disso, o que você entende assim que é o maior... O que você poderia me dizer que é o maior mito sobre gestão? Porque eu acho que a gente trouxe um assunto legal que é quais são os principais sinais que esse empresário ele começa a ter, as principais dores que ele começa a sofrer antes de pensar em gestão. Mas eu acho que antes disso tem uma janela. E essa janela, antes dele entender que é necessário, antes dele começar a buscar essa gestão ou alguém para ajudar ele na gestão, eu acho que deixa uma lacuna. E essa lacuna, de repente, pode vir sobre insegurança. Será que está na hora ou não? Ou, às vezes, o cara vê na internet falando sobre uma coisa... tem um ditado muito, muito popular no mercado que é assim, ó, fala assim, ó, você tem que vender primeiro, porque se você não vender, você vai fazer gestão de quê se você não vende? Só que o cara pega nisso, ele se agarra nisso, e aí ele fica assim, 10 anos. Só se vendendo. deixar, ele fica 10 anos só vendendo. E assim, verdade. eu acredito que essa frase faz muito sentido, mas se você não souber dosar, ela acaba se tornando um mito para você. Então, assim, para você, dentro das pessoas que você já atende, o que você identificou assim, que é mais de crença e mais mito sobre essa parte de gestão para as pessoas que buscam? Que gestão é burocracia. E, na verdade, gestão é liberdade. Legal.
muitas pessoas falam assim, ai, porque quando você fala assim, o que é processo, né? Eu falo muito de processo, né? Então, a mulher do processo, e aquela menina faz processo. O que é processo? Tudo é um processo, né? Então, eu tenho o processo de compras, o processo de vendas, o processo de entrega, de logística, processo produtivo. E as pessoas falam assim, eu quero pôr processo, porque tá muito bagunçado, cada dia a gente tem que fazer um retrabalho, porque eu não sei onde que fulano salvou, o outro entrega de um jeito, cada um entrega do outro. Mas eu não quero burocracia, não, tá? Tem que ter... Eu fico com medo, Larissa, porque se a gente pôr processo, a gente vai engessar. Então, eu acho que esse é um mito, assim, porque o processo ele é feito, na verdade, para te dar liberdade. E se você não tem o processo, você acaba ficando refém, porque tá só na sua cabeça. Então, ao invés de você ter mais tempo, o que te corrompe ali é a falta de tempo. Então, esse é um mito muito grande que as pessoas têm de que processo é burocratizar. Não, e faz muito sentido. E eu acredito assim, que quando a gente começa a perceber que o processo ele vira uma burocracia, é uma clara, acho que sim, fica bem claro para essa pessoa que o próprio processo já não está funcionando, porque o processo ele não foi criado para ser burocrático. Eu lembro assim que nessa indústria que eu trabalhei lá em Minas, realmente, era muito burocrático o processo de compra lá. Estragava uma peça de uma máquina, e assim, a gente está falando de uma máquina que é produtiva, ela precisa estar rodando o dia inteiro produzindo. Estragava uma peça de uma máquina, se não tivesse no estoque, você precisa abrir um pedido, um OS de compra, e você precisa enviar para o setor de compras. Aí o setor de compras tem que fazer 3 cotações. Aí até eles fazerem essas 3 cotações, já vai aí uns 2 dias. Aí beleza, até aprovar a primeira cotação, tem que mandar para o gerente de compras aprovar. O gerente de compras aprova, ele vai no sistema lá para o gerente geral da planta. O gerente geral da planta aprova, ele vai lá para o superintendente geral de todas as unidades. Já desistiu. Já passou mais de 2 semanas, a máquina está lá parada, entendeu? Mas, por exemplo, por que empresa de telefonia tem um processo tão burocrático? Porque eles não querem que você liga lá. Você desiste pelo cansaço. É verdade. Porque você quer falar com a atendente, digite 9. E você não digita e vai, e você volta. Quantas vezes, olha para você ver que interessante, quantas vezes eu lembro que a gente precisava de dar uma determinada solução para, não, precisava comprar essa determinada pessoa, que era muito caro. E aí eles enrolavam tanto que para a máquina não ficar parada, a gente dava um jeito. Entendeu? A gente resolvia de outra forma. E não precisou gastar dinheiro. E não precisava gastar o dinheiro e o negócio ficava lá. Assim, esse é um dos motivos, né? Mas tem empresa que vai... eu vim da ISO 9001, auditoria, qualidade e tal, que hoje eu vejo que... Não posso nem falar isso aqui, né? Mas não funciona, entendeu? Não funciona para muitos negócios. Por quê? Não adianta você pôr uma ISO só para... O auditor vinha, tá aqui bonitinho. E vê lá bonito. Serve para nada. Se você não executa de verdade o que está ali dentro, o que precisa, você só vai burocratizando a empresa. Por isso que a Fiat mesmo tem 10 milhões de processo e aí é 2 semanas para a produção, porque está precisando do superintendente aprovar o negócio. Então, assim, esse mito, ele vem de algo verídico. Né? Vem de fatos, né? Principalmente em empresa grande, você vai engessando. Mas, olha pra você ver, ontem a gente foi almoçar eu e o Felipe fomos almoçar na mentorada nossa, que tem um restaurante, lindo, inclusive. E aí a gente chegou lá e a gente ficou assustado com o tanto de comida, assim, muita fartura mesmo. E aí a gente conversando, falando, ó, uma coisa que ela poderia fazer é reduzir a quantidade de comida, porque aumenta a margem. Ela mantém o preço e reduz o que ela está entregando, a margem dela vai melhorar. Só que a gente precisa fazer uma pesquisa, por que as pessoas estão indo lá? É porque a comida é muito, então já vou pela quantidade, porque eu sei que já é almoço e janta, eu levo para casa. Ou não, é pelo sabor, pela qualidade, cada um vai pelo motivo. Aí o Felipe brincou assim, ela pode olhar, se for um casal mais magrinho, ela manda menos. Se for um casal mais cheio, ela manda muito. Se for pensando só nela, que tem um restaurante de bairro, isso talvez funcionaria. Agora, se eu quero franquear, se eu quero crescer, eu não posso ficar pelo feeling. Se é 10, por exemplo, no caso dela lá, era 10 pedaços de carne. Tem que ser 10, faça chuva ou faça sol, você vai mandar os 10 ali. Então você está burocratizando e está engessando isso. Sim, porque senão hoje a cozinheira manda 10, amanhã é o sobrinho dela, ela manda 25. Então, tem umas coisas que tem que ter regra. E um claro exemplo disso, de um negócio que deu muito certo, um negócio bilionário hoje, que eu não fazia ideia
de como funcionava e de como era assim, era bem crítico esse negócio de processo, é o McDonald's. Quando eu vim aqui para Alphaville, ali em Alphaville tem a Universidade do McDonald's. Do lado do McDonald's tem a Universidade do McDonald's. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi lá, Universidade do McDonald's. Eu falei assim, cara, como assim Universidade do McDonald's? O pessoal vem aqui para estudar sobre o McDonald's. E aí é o seguinte, lá dentro dessa universidade é onde é feito todos os estudos e os processos. É mapeado 100% a produtividade de todas as franquias. Então, depois eu fui ficar sabendo que, sabe, a quantidade de alface, a quantidade de cebola, a quantidade de tomate, a carne, o queijo, tudo é feito um estudo minucioso para saber quanto que coloca lá. Você já viu que as pessoas, por exemplo, na hora de colocar o alface, a cebola, eles pegam com a mão, certo? Só que tem um jeito certo, eles não pegam com a mão cheia, eles pegam com 3 dedos assim, ó. E esses 3 dedos já foi feito o estudo que com esses 3 dedos ele pegando assim, pega determinadas gramas, tantas gramas de cebola que vai por cada sanduíche. Por quê? Quanto mais eles fizerem o sanduíche dentro do padrão, eles conseguem saber quanto que eles gastam de cebola, quanto que gasta de carne, quanto que gasta de alface, vai dentro do sanduíche específico. Quando é o sanduíche Big Mac, é desse jeito, aí tem um processo de como montar o Big Mac, como pegar o Big Mac. Quando é o mini, não sei o que lá, o outro, e tem o processo de como Quer ver criar você ele. matar Nossa, de Deus. raiva o pessoal do McDonald's, é você ir lá e pedir uma batata sem sal. Por quê? Tá no processo deles que na hora que eles vão fritar, eles já põem sal. Exatamente. Se você pede uma batata sem sal, ele Eles tem que vão ter fazer, que fazer tem uma que só pra trocar o você. óleo, tem que trocar tudo. Aí você faz isso, pede a batata sem sal, e a hora que ele te entregar, você pede o sachê Pode sem sal. sal. Aí é sacanagem. Mas não tem como crescer sem processo. É o que você acabou de falar aí. O McDonald's só é o que ele é porque ele tem regra. Só que aí, quando a gente fala essa frase, que é uma verdade absoluta, um empresário pequenininho fala assim, meu Deus do céu, eu não sei nem qual que é a minha despesa do mês. Como que eu vou medir o alface e a cebola? Então, vira uma coisa muito distante, né? Porque a gente está falando de processo de grandes empresas, mas o processo da pequenininha é saber como que você vai entregar para o cliente. Você entrega serviço, para um você entrega de um jeito, para outro você entrega do outro. Tem que ter um padrão, né? Qual que é seu método? Como que você vai fazer esse... Igual você, dá treinamento de vendas. O seu treinamento de vendas, claro que tem uma particularidade ou outra, mas a sua técnica, ela é a mesma. Ela não muda ali, Sim. né? Falando em treinamento de vendas, assim, o que você acha que é mais difícil hoje? Treinar aquele vendedor que não consegue contornar a objeção ou aquele vendedor que tem preguiça de ir atrás do cliente ali? O que é mais difícil? Isso é difícil, hein? Olha, eu acho que é mais difícil você tratar o que tem preguiça, porque aquele que tem dificuldade em contornar a objeção, é muito fácil eu trazer ele para perto de mim e eu mostrar para ele na prática como que faz e eu dar vários argumentos para ele entender o fundamento da objeção. Porque não basta só eu virar para esse vendedor e eu falar assim, ele falou que vai pensar e eu falar para ele o que ele tem que falar. Esse é o meu método, inclusive. Quando eu vou treinar um vendedor de algum empresário, eu sempre ensino ele a pensar como eu penso. E como que eu penso? Eu sempre penso esse mosquito tirou minha atenção. Eu sempre penso na raiz dessa objeção. Qual que é o fundamento dessa objeção? E a objeção, ela sempre vem ligada a uma insegurança que o cliente tem. É igual eu te falei. Se eu te oferecer esse telefone aqui hoje por R$10.000, pode ser que você compre, mas pode ser que se você não comprar, tem alguma insegurança que te impede de comprar, certo? Pode ser a condição financeira, pode ser a cor, pode ser que você não toma a sua decisão sem o seu marido. E se você tomar aí qual que é o fundamento da objeção de não tomar a decisão com o marido? Se eu tomar a decisão sem o meu marido e não for uma boa decisão e a hora que eu contar para ele não gostar, eu vou ter briga no meu casamento. É uma insegurança, certo? Então a objeção ela sempre vem disfarçada de uma insegurança. Então não basta só a pessoa falar que vai pensar e eu falar para ela, você vai pensar no quê? Você entende? Não tem fundamento. Então, eu preciso ir no fundamento da objeção. É muito mais fácil para mim ensinar esse vendedor a contornar a objeção, ensinando ele como pensar e como entender o fundamento de uma objeção, do que treinar o cara que simplesmente tem preguiça de ir atrás do cliente. Porque, assim, na minha visão, se o cara é vendedor, mais ele já não fácil pode puxar ter do que preguiça. empurrar, né? Porque não tem como, entendeu? Não tem como. Se o cara trabalha com comissão, se ele trabalha com dinheiro, se ele trabalha com venda e para vender, para ele receber, ele precisa vender, não tem espaço para preguiçoso. A área comercial não é a área para preguiçoso.
Pode ser em outro setor, não vou falar qual, porque vai que você é dessa área aí, mas enfim. É uma outra área. A área de venda, Larissa, tem que ser muita energia. E eu prego isso muito com os clientes que eu atendo. O que na maioria das vezes falta para um time comercial, assim, tá sempre em alta performance? Cultura de energia de venda. Então, os caras fazem uma venda, os caras não comemoram. Os caras fazem uma venda, eles não pedem uma recomendação, eles não ligam para o cliente, eles não transbordam a energia para o cara. O cara toma uma decisão de uma compra, seja de uma mentoria, de uma consultoria, de um tênis, de um calçado, qualquer que seja o produto, o cliente ele precisa sentir a energia que você tem. Poxa, é muito bom quando você faz uma venda de consultoria, certo? Uhum. Porque você sabe que você cumpriu o seu objetivo de venda, mas também que você vai ajudar outra pessoa. Quando eu compro de você, eu tenho um nível de satisfação também, porque eu estou torcendo para você resolver o meu problema. Mas você, por esse lado, parece que está muito mais feliz do que eu, porque você tem a certeza de que você vai me ajudar. Eu não tenho certeza ainda. Eu só vou ter certeza depois que você começar. Só que o que acontece se você vir vender para mim e simplesmente assim, ó, pum, aquela frase que a gente fala, o Pix caiu e a foto sumiu, entendeu? O que eu começo a pensar? Eu já começo a criar insegurança dentro de mim, entendeu? Poxa, será que eu fiz a decisão certa mesmo e tal? Será que isso aí vai dar certo? Quanto tempo que isso aí vai dar? Esse investimento que eu fiz, ele vai voltar em quanto tempo? E aí começa. Então, a cultura de venda, a cultura, a energia de venda, a parte comercial, não é a área para preguiçoso. Então, esse cara que entra, que eu estou escolhendo, que eu estou treinando para trazer para a parte comercial, E quando ele é o já dono precisa entender. que não tem esse sangue no olho ali? Então, assim, eu costumo dizer assim que qual que é o melhor casamento para um negócio? O melhor casamento para um negócio é quando um sócio, ele é o sócio comercial e o outro é o sócio administrativo, que eu falo. Porque eu gosto muito desse modelo também. ele vai ter o perfil dominante e influente, é o cara que gosta de comunicar e é o cara que vai atrás de venda, resolve tudo que for preciso para vender. E o outro é o cara que puxa as rédeas, entendeu? É um cara que fala assim, moço, peraí, não pode vender tanto assim não, peraí que eu tenho que entregar pro fulano, ó, se você fizer isso aqui, não vai dar errado aqui e tal, ó, esse investimento a gente não pode fazer, tem que, entendeu? Então esse é o casamento Eu falo perfeito. que é o GG, um para gerir e um para gerar. Exatamente, entendeu? Então, assim, esse eu acredito que é o melhor ponto, porque eu tenho das duas perspectivas, um cara que não tem, assim, ó, tempo ruim para nada, e o outro que já é mais delicado, já consulta mais. Então, assim, Igor, e no caso do dono ser sozinho? Amigo, você vai precisar encontrar um gestor comercial que tenha o dobro de energia que você, entendeu? Porque não tem como você mas não tem escalar jeito, essa né? parte comercial sem você colocar O energia. empresário tem que vender, porque mesmo que ele fale assim, eu não gosto, não é para mim, ele pode contratar um bom vendedor que vai fazer esse papel, mas ele sempre vai ficar refém do vendedor. Vai ficar refém do cara. Porque ele nunca vai conseguir poder mandar embora, porque A ideia ele não é que sabe vender. traga essa pessoa, para essa pessoa ter a possibilidade de ser um futuro sócio, porque aí faz o casamento certo, entendeu? Mas não adianta ficar para sempre com um gestor lá comercial, porque da noite para o dia, a hora que esse cara entender que ele está limitado ali no patamar de gestor e ele não pode ser seu sócio, ele vai sair e você está com problema lá do zero, tudo de novo. Entendeu? É verdade. É verdade que vendedor bom vende qualquer coisa? É. Eu falo que avião caindo. eu falo que é porque, assim, venda não é dom, venda é técnica. E quando você aprende a técnica de vender, você não aprende a técnica do produto, você entende a técnica da pessoa. Entende? Então, vender nada mais é do que entender de pessoas. Poxa, eu entendendo sobre você, eu sei exatamente o que você precisa. E, independente do produto que eu vendo, eu sei exatamente o que vai comunicar com você. Então, eu, no papel de vendedor hoje, eu consigo vender a forma como eu vou vender um telefone, uma caneta, qualquer outra coisa para uma pessoa, é diferente do cara que às vezes ficou a vida inteira vendendo só isso aqui. Entendeu? Porque a minha técnica de venda, eu não vendo só o produto. Eu entendo de pessoas. Então, as perguntas que eu faço para você é diferente de um cara que às vezes foi treinado a vida inteira só para vender um determinado produto. Entendeu? Verdade. É a frase, né, que vende até avião caindo, é verdade. Se você sabe vender, Exatamente. Você vai vender qualquer coisa. Porque você sabe identificar necessidade, você sabe identificar. E isso só é possível com pessoas. Entendeu? Porque, para pensar. Eu estou com um produto aqui para você, certo? Mas se eu não me identificar com você, se eu não conectar com você de forma genuína para entender se você precisa ou não desse produto, qual que é o sentido que tem de você comprar de mim? Nenhum. Então você entende que não basta ter um produto bom,
eu preciso entender de pessoas. Porque se eu não entender exatamente o que te motiva a comprar, se você é uma pessoa que é mais motivada na compra para realizar um desejo ou é para suprir uma necessidade, entendeu? Quando a gente está falando principalmente dessa venda consultiva, que é algo que eu trato muito desses empresários, o que a maioria das pessoas vê, qual que é a grande narrativa? Isso aí eu quero que você me responda. Qual que é a maior narrativa que você vê hoje dessas empresas, principalmente de consultoria, tanto de gestão quanto comercial? Qual que é a promessa principal dessa pessoa, dessa empresa, dessa consultoria? Vai fazer ele vender mais. Ajudar a pessoa a vender mais. É aumentar o seu faturamento, é fazer você crescer não sei quantas vezes, tarará, tarará, tarará. E por que está tão saturado no mercado hoje? Você sabe? Porque nem sempre a promessa se cumpre ali. E aí eu vou te falar algo a mais. O que tem mais impacto para você? Se eu prometer você que com o meu método eu vou te ajudar a crescer 3 vezes mais o seu faturamento, ou se eu mostrar para você que nos últimos 3 meses você perdeu 3 vezes mais de faturamento, o que você vai dar mais valor? No que você está perdendo hoje ou na promessa de eu conseguir aumentar o seu faturamento? No que eu estou perdendo. Então, quando eu estou negociando, quando eu estou apresentando uma solução para esse cliente, a grande maioria apresenta o quê? O benefício de você vender mais do futuro e não a perda. E o cliente ele dá muito mais atenção na sensação de perda do que na sensação de ganho. Então, de repente, eu estou apresentando aqui o método P3R, que é a sua consultoria. E eu estou prometendo você que com a minha gestão, eu vou ajudar você a crescer o seu faturamento. É muito bom isso, todo mundo quer isso. Mas se eu mostrar para você que com a minha gestão, eu vou provar para você aqui, ó, que dentro dos últimos 3 meses aqui, você já perdeu mais de R$100 mil só porque você não ajustou esse e esse processo, coloca aqui esses outros 3, ignora esses outros 3 meses aqui, vamos fazer uma projeção para os próximos 6 meses que falta o ano. Eu estou falando de mais de R$600 mil. Não é que você deixa de ganhar, de prejuízo que você toma. Tá vendo como o impacto é diferente? É verdade. Entendeu? E muitas vezes a gente não lembra de fazer dessa forma na hora que está vendendo ali. É. Por isso que é o método, né? Exato. O método é muito importante, porque exatamente. A gente consegue fechar. Então, assim, Larissa, o que eu vejo hoje, tá? Eu vejo que tem muitos empresários que têm essa promessa, sabe? Acredita muito nessa promessa de venda, aumentar faturamento, aumentar a venda, e acabam me procurando, mas às vezes não devia nem me procurar. Eles deviam procurar era você. Até porque, assim, ó, sabe o que eu acho curioso? Quando a gente vai ver as empresas que quebram, as empresas que saem nas notícias, na grande maioria das vezes, a gente nunca vê uma empresa que quebra porque não estava vendendo. Já parou para pensar nisso? Exato. Eu só vejo empresas que, tipo assim, eram muito grandes, já várias franquias e tal, que quebram, milionárias, mas, tipo assim, estava vendendo muito. E aí eu quero, tipo assim, trazer isso para você. Eu queria que você me respondesse isso, que é muito curioso para mim. Por exemplo, se uma empresa que vende muito, já vende milhões, vende bilhões, por que essa empresa quebra mesmo vendendo muito? A Virgínia da WePink, ela tem problema com vendas? Acredito que não, né? Ela é uma máquina de vender. Abre a boca, ela vai vender um body spray, um perfume, o que quer que ela venda. A Virgínia tem mais de 120 mil processos no Reclame Aqui. Ela tem mais de 30 mil processos mesmo, de verdade, contra estoque, porque não tem controle de estoque, qualidade do produto, falta de atendimento, logística reversa, produto devolução de dinheiro, produto que não chega tem 8 meses. Então, não é o problema, não é vendas. O problema, nesse caso, é gestão. Então, ela vendeu muito mais do que a capacidade produtiva dela comportava. E aí, o que corre um risco muito grande de uma empresa dessa quebrar. Então, ela deu um passo para trás, reduziu live, reduziu um monte de coisa, para tentar organizar a casa, para aí sim ela continuar vendendo. Então, nem sempre o problema é vendas. Eu atendo muito Ceasa. E a Trabeschi é a maior produtora de tomate do Brasil. Declarou falência com mais de 10 bi. Acho que é 10 bi mesmo. De prejuízo. Nossa. Você não tem um prejuízo de 10 bilhões de um dia para a noite. Você já está vindo com esse prejuízo há muito tempo. Mas aí espera que vai melhorar, espera que as coisas vão acontecer e não acontece da forma que precisa. Então, assim, é a falta da gestão mesmo. Ou de tomar uma decisão na hora que precisa. Então, às vezes, se eu estou vendo que o negócio está indo para um caminho, que esse caminho não é tão legal, eu tenho que parar e consertar. Né? O maior diferencial, para mim, do empresário
é time. Uhum. Se o empresário faz as coisas no tempo certo, seja de tomar uma decisão positiva ou de parar um projeto ou de startar, time. Uhum. Time errado quebra a empresa. Legal. Eu acho engraçado porque, assim, quando a gente fala da parte comercial e a parte de gestão, parece que a parte comercial é sempre a causadora dos problemas, né? Porque primeiro eu tenho um problema de venda, aí eu resolvo o problema de venda, mas quando eu resolvo o problema de venda, no caso, eu atendo um cliente, eu resolvo o problema de venda, eu já tenho que mandar ele direto para você, porque aí ele já gera um outro problema, com o problema de gestão, entendeu? Exato. Muito bom, parceria. Valeu, minha amiga. Obrigado Tamo demais. junto, viu? Obrigado pelo Pela convite. participação, pelos insights. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Softcast. Valeu.